pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e esse é um mini episódio, então sou somente eu. E esse caso de hoje foi sugestão da Vânia Serralheiro. Então, muito obrigada, Vânia. Ela mandou lá de Portugal este caso. E um beijo para todos os ouvintes de Portugal, que a gente sabe que tem bastante gente que escuta a gente lá. Então, muito obrigada pela companhia, pessoal. E se vocês quiserem enviar qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail newcrimes@gmail.com. E é isso, bora pro caso de hoje. A Joana Isabel Cipriano Guerreiro é a filha da Leonor Maria Domingos Cipriano. Ela nasceu em Algarve, em Portugal, em 31 de maio de 1996. Em 12 de setembro de 2004, quando a Joana tinha 8 anos, ela saiu para comprar leite e conservas em uma pastelaria que ficava a mais ou menos 400 metros da casa dela. Quando a menina não voltou para casa, a mãe ficou muito preocupada e no mesmo dia se queixou sobre o seu desaparecimento. Ela fez folhetos com a foto da Joana e distribuiu na aldeia de Figueira, que era onde elas moravam. A Leonor deu entrevistas pedindo que quem quer que tivesse levado a sua filha a trouxesse de volta sã e salva, e logo o caso ganhou atenção nacional, afinal, uma criança desaparecida. Autoridades e voluntários fizeram buscas em toda a região, mas não encontraram nenhum rastro da Joana. Portugal inteiro parou com o desaparecimento da menina e a população cobrava a polícia para que o caso fosse resolvido. E aí, no dia 21 de setembro, mais ou menos no final do mês, ali do mesmo mês que a Joana desapareceu, teve uma reviravolta no caso que deixou as pessoas atônitas. A mãe Leonor e o irmão dela, o João Cipriano, que é tio da Joana, foram presos e acusados de assassinar a criança. Pouco tempo depois de eles serem presos, o João assumiu que havia matado a Joana ao espancá-la. Apesar dessa confissão, um motivo nunca foi dado para o assassinato. A promotoria trabalhava com duas teorias que nunca foram comprovadas. A primeira delas de que a Joana tinha pego a mãe e o tio em um ato sexual incestuoso no sofá de casa, quando ela voltou da vendinha, e os dois teriam matado ela para ela não contar para ninguém. E a segunda teoria de que o tio tinha tentado vender a menina com a autorização da mãe, mas ele não teve sucesso e matou quando a criança descobriu o que ia acontecer com ela, que ela ia ser vendida. Mas como eu comentei, não existe prova nenhuma de nenhum dessas duas teorias da promotoria e nunca foi dado realmente um motivo plausível para o que aconteceu. Porque eles dizem que aconteceu, na verdade, né? Então, entre as confissões do João, ele também disse que tinha esquartejado o corpo e dado os restos mortais aos porcos. Porém, nunca foram encontrados nenhum vestígio de restos humanos nos chiqueiros da região, que a polícia, inclusive, procurou em vários, não só ali perto onde eles moravam. Os vestígios de sangue que foram encontrados na casa da família Cipriano, que tinha sangue nas paredes, no freezer, perto de um esfregão também, no cabo de um esfregão. Esse sangue foi analisado, mas a perícia não conseguiu concluir que se tratava de sangue humano ou não, muito menos que se tratava do sangue da Joana. Então, ainda é uma incógnita esse sangue, esses rastros de sangue que foram encontrados. O João, então, foi levado pela polícia para fazer uma reconstituição do crime e nela ele acusa a irmã Leonor de também ter participado do assassinato da Joana. Essa reconstituição foi criticada por 2 juízes que foram conselheiros do julgamento porque ela não seguia as regras necessárias. Isso porque, sem a presença da Leonor na reconstituição, os juízes entenderam que ela seria ilegal, inconstitucional e violadora do princípio da presunção de inocência. E eles também pediram a absolvição da Leonor no caso. Ou seja, ela não estava lá, ela não podia se defender, era a palavra dele contra ela, e ele estava incriminando ela numa reconstituição sem que ela pudesse contestar isso. Então, realmente foi tudo meio controverso as provas que a promotoria tinha
sobre esse caso. Até porque não existia um corpo. Então, vocês sabem, né, escutando o podcast, que é muito difícil você resolver um caso sem o corpo. E o corpo da Joana, até hoje, nunca foi encontrado. Então, fica aí um mistério até hoje sobre o que realmente aconteceu com a menina. Então, em novembro de 2005, a Leonor e o João vão a julgamento com as acusações de homicídio e ocultação de cadáver. A Leonor é condenada a 20 anos e 4 meses de prisão e o João a 19 anos e 2 meses de prisão. Em 2008, ambos tiveram suas penas reduzidas para 16 anos e 8 meses de prisão. Essa decisão tomada, então, pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Também em 2008, a Leonor conseguiu provar que ela tinha sido torturada pela polícia responsável pela investigação do desaparecimento da Joana. Ela, junto com o irmão João, que tinha voltado atrás na confissão dele, os dois alegam que foram torturados para confessar o crime. Em 2009, um tribunal deu como provadas as agressões contra a Leonor, porém não conseguiram identificar quem foram os autores dessas agressões. A Leonor, então, foi condenada a mais 7 meses de prisão por, abre aspas, declarações contraditórias durante o julgamento de 5 inspetores da polícia acusados de a terem agredido quando esteve detida, fecha aspas. Então, foi provado que ela sofreu sim tortura, mas não conseguiram determinar quem foi e ela ainda recebeu uma pena de mais alguns meses por ter dado declarações que se contradiziam, mas afinal é uma vítima de tortura, né? Não tem como ter muita veracidade assim no relato dela em questão de, tipo, como ela vai identificar os autores da tortura, né? Porque você tá sofrendo um trauma ali, então não tem realmente como saber, né, quem que tava batendo na hora. Mas foi provado, sim, que ela sofreu essas agressões. Então, em 7 de fevereiro de 2019, a Leonor Cipriano recebeu liberdade condicional, e aí ela deu entrevistas, né, na saída da prisão, e ela ainda sustenta que é inocente e pede que a Joana seja devolvida. Ela assegurou que foi condenada sem provas e só confessou o crime porque ela foi agredida pela polícia. E aí, em 2020, o caso da Joana Cipriano recebeu atenção novamente, isso porque, com as descobertas no caso da Madeleine McCann e a detenção do alemão que estaria envolvido no desaparecimento da menina, o padrasto da Joana Cipriano pediu para que as autoridades investigassem se ele também estaria envolvido no desaparecimento da Joana. O desaparecimento da Joana em 2004 aconteceu a apenas 8 quilômetros da Praia da Luz, que foi onde a Madeleine foi levada 3 anos depois, em 2007. Os dois casos foram inclusive conduzidos pelo mesmo inspetor da polícia, o Gonçalo Amaral. Então, além da Madeleine McCann, o alemão Christian Bruckner também é suspeito de ter raptado René Hasse, de 6 anos, em 1996, e Inga Gerke, que também tinha 5 anos, em 2005. Ambas essas crianças estavam a poucos quilômetros de onde o Christian morava, assim como também a Joana estava. Inclusive, a Joana estava muito mais perto, que, se eu não me engano, o René estava a mais ou menos 90 quilômetros numa praia com a família, de onde, né, ele sumiu, de onde estava o Christian, morava naquela época, e a Joana estava, né, a 8 quilômetros da Praia da Luz. Então, é realmente muito suspeito que crianças, né, com idades próximas sumam num país pequeno como é Portugal e, né, nada seja feito assim, porque, né, no caso da Madeleine também tentaram incriminar os pais. E sobre isso, o padrasto da Joana, o Leandro Silva, também comenta que a única diferença entre eles e os McCann é que eles não têm dinheiro. Então, realmente, fica aí a questão se o que realmente aconteceu, se a Joana foi sequestrada pelo alemão Christian, que levou a Madeleine, se ela foi sequestrada por outra pessoa, se ela foi morta pela mãe. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que é um dos casos que não dá pra ter certeza de nada, porque não tem corpo e não tem prova física de nada. Mas eu acho muito difícil que a família ia ter conseguido limpar todos os vestígios se aconteceu realmente como a promotoria fala que aconteceu, né? Esquartejar um corpo não é fácil. E muito menos esconder esse corpo. Então, eu tendo a duvidar mais da culpa dos acusados do que da inocência deles. Mas fica aí pra vocês, esse caso segue até hoje, né? Pra justiça ele está resolvido, já dizem que foi a mãe e o tio. Mas, né, pra muitas pessoas isso ainda é uma incógnita.
Então fica para vocês aí nos comentários dizer o que vocês acham que aconteceu e quem será que é o culpado. E é isso, pessoal. Se você tiver, então, qualquer sugestão de caso, manda no e-mail, milcrimes@gmail.com, e entra lá no nosso site, milcrimes.com.br. Tem a seção de apoio. Para quem apoia a gente com mais de R$15 mensais, você escuta a gravação do episódio principal ao vivo, toda semana. E também recebe cupomzinhos de desconto para nossa loja, que está linda, maravilhosa. Entra lá também, loja.milcrimes.com.br. E até semana que vem. Tchau, tchau.